Olá, você que é da galera do BIM, aqui é a Keila e nesse vídeo a gente vai ver como mexer no Clash Detective, que é uma das ferramentas que a gente tem aqui dentro do Navisworks. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu trago aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Pessoal, estou aqui com o Navisworks Manage 2023 aberto e eu vou abrir um arquivo que na verdade vem no seu computador, no seu Navisworks, quando você instalou ele, está aqui no N de Navisworks. No Navisworks 2023, eu particularmente sou um pouco saudosista, eu gostava do ícone anterior, que N-Man parece que está chamando de man no Navisworks, mas enfim, quando a gente clica ali, a gente abre o menu e pode pedir para abrir aqui os sample files. Então, na verdade, esses arquivos sample, esses arquivos de amostra, você tem sim no teu computador. Mas se você quiser visitar ali o blog do canal, ali também eu deixei esse arquivo. Eu posso entrar aqui então e entrar aqui nesse Envy do Dome. Eu vou aqui clicar no botão de abrir e vou estar abrindo esse sample, então, aqui para a gente dar uma olhadinha. Relembrando que a gente já tem vídeo no canal, que eu estou no modo do Ctrl 2, que é o modo do Walk. Eu posso pegar e também ligar aqui com Ctrl D a colisão, Ctrl G a gravidade e Ctrl T a terceira pessoa. Se você quiser, é só estar habilitando eles aqui também, pode clicar e acessar. Aqui eu estou com esse objeto que o apelidinho que eu dou para ele é OVNI. O OVNI azul, eu particularmente troco ele ali aqui nos settings, para utilizar então um ser humano comum, por exemplo, esse Construction Worker, daí ok, e que a gente poderia aterrissar aqui no chão e sair navegando. Isso daqui a gente já viu, então, em vídeos anteriores, como é que se faz, e você pode estar, inclusive, acompanhando depois aqui embaixo desse vídeo. Lembrar também que talvez no momento em que você esteja vendo esse vídeo, talvez eu tenha baixado a frequência de postagem aqui no canal do YouTube para somente um vídeo por semana. Toda semana eu trago um vídeo aqui para o canal, mas além de dar aula eu trabalho, né? Basicamente, eu tenho também os meus projetos e de vez em quando eu consigo, é claro que eu coloco mais de um vídeo por semana, mas de vez em quando eu baixo a frequência para um vídeo por semana, mas eu não deixo de trazer sempre conteúdo aqui para o canal. Agora, voltando ao assunto, além de Ctrl 2, a gente pode dar Ctrl 1. Eu falo brincando que o Navisworks é um software de dois comandos. Ctrl 1 é Select e Ctrl 2 seria justamente esse modo Walk, para você caminhar ali dentro da edificação. E depois o Ctrl 1 seria para a gente pegar e selecionar algum objeto, né? Eu posso dar Ctrl 1 aqui e selecionar algum objeto. Ctrl 1 também me permitiria depois, agora vou dar Ctrl T, né? Tirar a terceira pessoa, Ctrl T. E daí com Ctrl eu posso pegar aqui na casinha e voltar para a vista de início. Na sequência aqui eu vou estar mostrando então aqui na aba Home uma das tools que a gente tem, uma das ferramentas que a gente tem aqui dentro do Navisworks, que seria aqui o Clash Detective. Ele vai operar com base nesse projeto que a gente tem aqui aberto na nossa área de trabalho. E Navisworks, de certa forma, lembra um pouquinho o comportamento que eu vejo acontecer também em softwares da Microsoft, ou seja, Word, Excel, PowerPoint. Ele abre um só arquivo dentro dessa área de trabalho. Ele não abre dois arquivos igual Revit, AutoCAD, e que você pode ficar pulando, né, de abinhas daquele arquivo, daquele outro arquivo. Aqui ele só abre um só. Se você abrisse um segundo arquivo de planejamento, seria um segundo Navisworks que você estaria mexendo. Eu estou avisando porque tem gente que às vezes trabalha com aquela licença flutuante na empresa. Daí, neste caso, se você tem, por exemplo, 10 licenças que seja, para distribuir em 10 computadores diferentes que está aí no escritório, daí você pega e dá 2 cliques e abre um arquivo, 2 cliques e abre outro Navisworks, você está pegando 2 licenças aí para o seu computador, né, por exemplo, e estaria te dando acesso da pessoa que chegou mais tarde no escritório. Talvez, provavelmente, ela sentiria a ausência, né, dessa licença. Só comentando, ele só abre, então, se eu abrisse esse, estaria esse aqui aberto. Se eu fosse aqui, por exemplo, abrir este outro aqui, né, que também é um arquivo sample que vem aí dentro do Navisworks, daí o que acontece é que aqui eu abri no mesmo Navisworks, mas se eu fosse ali no menu iniciar do Windows e fosse forçar a abrir um outro NWD, eu ficaria com 2 Navisworks aqui abertos. E aqui eu não tenho como migrar para aquele outro arquivo de antes, eu teria que pegar e abrir ele aqui de novo. Esse aqui é o outro que vem, aliás, junto com o Navisworks, não era nem esse que eu queria abrir, era o Envy do Dome aqui de volta, ok?
E aqui então, vamos lá, o que interessa seria o Clash Detective. No outro vídeo que eu trouxe aqui anteriormente para o canal, eu também mostro que você pode arrastar essa janelinha para onde for mais confortável de você trabalhar. E aqui eu tenho o Navisworks já com Clash Detective e na verdade esse Invade the Dome ele já veio com o teste rodado. Só que ele tá com essa exclamaçãozinha, né, que os settings, as configurações do modelo mudaram desde a última vez que esse teste foi executado. Então aqui a gente não tem problema, a gente poderia rerodar o teste ou inclusive criar um novo. E só curiosidade, né? Tem gente que acha que o Clash Detective é uma exclusividade do Navisworks, na verdade não. O próprio Revit, ele também tem ali a parte de detecção de interferências. Só mostrar aqui rapidinho, eu tô com o Revit 2023 aqui aberto no meu computador também, e eu vou dar Ctrl D, que ele alterna para a vista de início e a vista da área de trabalho, e repara que aqui na aba colaborar você tem aqui um dos últimos botões, que é a verificação de interferência, já tem no Revit sim. A não ser que você esteja trabalhando no Revit LT. Nesse caso, você nem sequer aba colaborar, aba map, de sistemas map, nessa abinha aqui, por exemplo. E se você tivesse na versão LT, você também não teria tantas ferramentas de estrutura. Talvez você teria somente aqui pilar, viga, que seria o basiquinho. E todas essas outras partes aqui de armadura, né, de aço, de pré-moldado e assim por diante, provavelmente você não teria tudo isso para mexer. Mas se você tem a versão completa, daí tem sim ali na aba colaborar a possibilidade de a gente fazer verificação de interferência. Eu alternei aqui para abrir o Revit sem nenhum arquivo aberto ali no Ctrl D, que alterna entre a tela de início e a tela da tua área de trabalho. E aqui eu vou voltar ao Navisworks, isso aqui foi para explicar que tem sim. E quando a gente abre o Navisworks pela primeira vez, se não fosse com esse arquivo, talvez ele abriria sem nenhum teste. Ele abriria desse jeitão aqui. Eu dei botão direito e excluir para mostrar que esse seria o jeitão que o Clash Detective abriria se fosse a primeira vez que você vai rodar uma análise de interferência aqui dentro. E nesse caso, que a gente poderia ter esse símbolo que parece um maior do que, menor do que, uma setinha que você pode clicar para expandir ou clicar para recolher. Quando você clica ali para expandir, para abrir, daí você pode selecionar um teste e se não tiver nenhum teste, não tem problema, você pode adicionar. Tem tanto aqui o Add Test, como também tem aqui em cima o Adicionar Teste. Eu posso pedir para adicionar um teste. Aliás, Navisworks, aqui no Brasil, pelo menos, o português do Brasil, ele também abre em inglês dos Estados Unidos. O que acontece às vezes, não sei se nesse meu computador vou conseguir mostrar, daí aqui ficou desse jeito, né? Ele mostra ali o botão que está em inglês e a diquinha da ferramenta fica em português. Daí, mesmo tendo instalado em português do Brasil. Isso aqui é interessante porque às vezes eu prefiro abrir o Revit em inglês para a categoria abrir aqui direitinho no Navisworks em inglês também. Porque às vezes o fato de, por exemplo, em vez de porta ser door, a categoria, em vez de parede ser wall, por exemplo, às vezes ele já não necessariamente vai entender determinados parâmetros. Eu, particularmente, quando trabalho com Navisworks Dica, eu trabalho com o Revit em inglês, pelo menos para fazer exportação. E daí, na sequência, eu peguei aqui esse teste, que se eu quiser, eu posso com ele selecionado, dar F2 no teclado para escrever ali o nome do seu primeiro teste. Eu vou chamar ele só de primeiro, mas você poderia falar, por exemplo, é arquitetura em relação à estrutura, é estrutura em relação a hito sanitário, por exemplo. E você poderia colocar qual que vai ser o teste que você vai basicamente rodar. Aqui a gente tem regras, tem rules, essas regras que você pode escolher. Dentre essas opções, eu recomendo você pegar somente esse daqui, itens em same file, porque os itens no mesmo arquivo, se eles se baterem, ou seja, se eles coexistirem no mesmo espaço ao mesmo tempo, é interferência. É aquilo que o pessoal chama de clash, a interferência, a inconsistência, a colisão, essa batida. E, neste caso, itens no mesmo arquivo se batendo, então é clash. Agora, os outros não necessariamente. Né? Se a gente for aqui itens no mesmo layer, na mesma camada de AutoCAD, na mesma camada do 3S Max, por exemplo, às vezes não necessariamente. Eu faço uma linha ali interseccionando outra e eu entendo que não é clash, é somente uma intersecção. E mesma coisa quando a gente tem grupo, bloco, célula, componente, família, em que, por exemplo, ali a torneira da bancada da pia está ali tocando ali a pia. Inclusive tem ali o furinho da bancada que ali o metal da torneirinha, se for uma de inserir ali na bancada,
ela vai estar ali coexistindo num trechinho pequeno ali do topo da bancada. E nesse caso, eu entendo que é um componente, é como foi modelado o componente, e de toda forma eu vou comprar ele praticamente pronto. Eu vou comprar ali a torneira pronta, e a bancada eu vou encomendar esse produto, ele já meio que já prontinho para eu inserir esses componentes dessa forma. Então eu não entenderia isso como sendo uma interferência. Agora, por exemplo, se uma viga e uma tubulação de esgoto elas estão coexistindo no mesmo arquivo, ali ao mesmo tempo, seria complicado. Então eu pegaria e marcaria que ele sim é um clash, é uma interferência. E itens com snap coincidente, snap, se você nunca trabalhou com Revit nem com AutoCAD, só explicar que às vezes você está modelando e você está ali movendo o teu mouse e de repente parece que o seu mouse dá um pulinho ali para pegar um vértice, um ponto final, uma intersecção e assim por diante, uma perpendicular. E esse pulinho, que inclusive ele coloca ali uma simbologia gráfica, seria o tal do snap. E snap, por exemplo, uma intersecção com um ponto final, um ponto do meio com, sei lá, um nearest, um mais próximo. Então ele não necessariamente ele seria um clash, né? Por exemplo, uma perpendicular em relação a um ponto final que seja um vértice, eu não entenderia isso como sendo uma interferência. Mas itens batendo no mesmo arquivo é sim. Então a única regra que vale a pena a gente executar dentro do Navisworks seria essa daqui, das regras gerais. A gente vai especificando um pouquinho mais adiante ali na seleção, inclusive. E, inclusive, se você quisesse escrever uma nova regra, o Navisworks tem aqui o botãozinho de New que você poderia clicar e escolher alguma dessas regras que já vem pré-configuradas, ou escrever, inclusive, aqui embaixo a rule, a regra que você gostaria de criar de modo geral. De modo um pouco mais específico, na sequência, a gente vai aqui no Select, e aqui eu vou selecionar o arquivo inteiro, que é o Environment, junto com esse arquivo inteiro, que é o Environment. Peguei um e peguei o outro. Porém, dependendo, se você fez caches, se você fez intérpretes em separado, a coluna da seleção A, você poderia pegar aqui um determinado arquivo, por exemplo, o NWC da arquitetura, ou aqui também você veria eles listados, você poderia selecionar, versus, por exemplo, ali do arquivo de sutura, eu vou selecionar filtrar, por exemplo, pelas propriedades, para pegar somente as vigas, né, se fosse o caso. Eu poderia pegar e estar selecionando uma seleção versus a outra seleção. Às vezes, dependendo do porte do teu projeto, eu não recomendaria fazer todos versus todos, porque lembrar que você está fazendo isso para emitir um relatório de compatibilização. E dependendo, tudo versus tudo ficaria um relatório tão extenso que até mesmo para você criar essa atribuição de tarefas para sua equipe depois, ficaria um tanto quanto complexo. E a gente está criando isso aqui para você justamente atribuir os trabalhos e a equipe inteira conseguir estar resolvendo esse projeto. E de uma seleção versus a outra seleção, a gente tem embaixo aqui esses botões que se repetem. Que é em relação ao que eu estou verificando, aqui rodando essa verificação de interferência. Tanto de um arquivo quanto aqui dessa outra seleção, eu poderia verificar a superfície colidindo, né, se é clash ou não é, de elementos tridimensionais. Poderia ver aqui linhas ali coincidentes. Se você marcasse seria, mas eu entendo que linha não é não. Às vezes uma intersecção é apenas uma intersecção de linha, não seria clash. Mesma coisa para pontos. É a mesma história ali do Snap. Pontos coincidentes às vezes é uma mera referência, né? Não quer dizer que seja uma interferência, um clash. E daí a gente tem aqui a auto-intersecção também. E tem aqui a seleção que você poderia fazer uma current selection clicando aqui no modo Ctrl 1, se eu pegasse aqui algum objeto, por exemplo, esse objeto versus ali a seleção na cena. Eu poderia fazer, mas o mais comum é a gente selecionar na caixinha, mesmo porque se eu cliquei no vazio eu desselecionei. SQS também desseleciona. E aqui eu vou comentar que, na verdade, aqui eu não me preocupo tanto, geralmente ele já vem aqui selecionado direitinho, mas no máximo parar para pensar que aqui na regra geral, a gente já pegou itens do mesmo arquivo. E itens no mesmo arquivo, então eu poderia pensar em talvez, se eu estou verificando aqui a geometria tridimensional, eu poderia analisar em relação à superfície. Se está cruzando superfícies, interseccionando, belezas. O auto-intersect, igual quando eu pauso o cursor em cima para ver, daí eu vou, tanto ali quanto lá também mostra, né, a diquinha da ferramenta. Daí repara que ele fala que vai testar a geometria versus ela mesma para interferências.
Então ela vai testar ela versus ela mesma para interferências, né? Como assim quando o pessoal, por exemplo, está modelando o forro dentro do Revit e clica mais de uma vez para colocar o forro automático no mesmo lugar. Daí ele vai verificar, por exemplo, um auto-intersect. Ou então, quando a gente tem ali a questão de que você linkou mais de uma vez, aí você pode verificar a auto-intersecção, ou dentro de um componente, né? Daí dentro de um componente, se de repente você modelou de um jeito que as geometrias se encavalam, e você esqueceu de dar cut ou join, né? Cortar ou unir, daí talvez seja uma interferência dentro daquele próprio bloco, daquele próprio componente. E daí na sequência a gente poderia pegar e rodar um desses testes. A gente tem tipos de testes lá para baixo, dependendo do teu monitor, dá para fazer barra de rolagem, né? Tanto aqui, se de repente ficasse muito grande, como também aqui, se você tivesse um monitor menorzinho, daria para rodar ou então tirar aqui, né? Lembrar que eu já estou com ele selecionado, então poderia tirar aqui para enxergar que tem parte mais embaixo. Daí talvez você rodaria menos a barra de rolagem. Aqui a gente tem testes do tipo Hard, Hard Conservative, Clearance e Duplicates. O Hard seria a batida física, daí tocou, bateu, basicamente. O Hard Conservative seria na questão de ter a análise dos hards, do tocou, bateu, né, basicamente, como também ter a parte do clash teórico. Clash teórico, a depender do tipo de projeto, teoricamente você veria ali o projeto de determinada forma, por exemplo, você vai estacionar o seu carro numa garagem de subsolo e de repente você olha para cima e vê ali, por exemplo, tubulações, eletrodutos e assim por diante, ali fixados com aquelas braçadeiras, aqueles tirantes que seriam suportes das instalações MAP. E nesse caso, você teria então justamente essa área dos suportes, por exemplo, que você poderia considerar inclusive como um clash teórico. Então, dentro de uma abrangência, principalmente dos MAP, talvez fosse interessante nesse sentido, nesse caso, de analisar os teóricos também. E depois, na tua análise, você verifica se vale a pena manter ele como teórico ou não. E o clearance seria, por exemplo, quando a gente tem o sentido de, na horizontal, os pisos e laje, ou no sentido da vertical, principalmente as paredes, elas ali em justa posição com o sistema MAP, por exemplo, de tubulações e dutos. E nesse caso, quando o duto passar a parede, ou o duto ali passar no shaft que deveria existir na região da laje, né, do forro, daí você poderia analisar a clearance. A clearance seria, na verdade, um offset, um deslocamento, um espacinho ao redor de determinados tubos. Daí quem já estudou um pouquinho mais a parte de instalações prediais, daí nesse caso sabe que, por exemplo, se a gente pegar a nossa norma brasileira de gás, na verdade você não pode passar, por exemplo, um rasgo ali de tubulação de gás, por exemplo, rentezinho aonde está passando a tubulação. Na verdade, existe um espacinho de pelo menos na média uns 2 centímetros que você teria que deixar. Em alguns lugares um pouquinho menos, e em alguns lugares uma clearance um pouquinho maior. Então, clearance seria um valor que, inclusive, depois você poderia configurar. E duplicate é se existem 2 iguaizinhos no mesmo lugar ao mesmo tempo, ele caçaria a duplicata. A gente pode estar vendo mais conteúdo como esse na sequência aqui no canal, mas para eu saber se você deseja saber mais sobre isso, sobre rodar teste, ver o resultado e na sequência atribuir inclusive ele, eu vou pedir para que você comente aqui embaixo que a gente traz mais vídeos sobre esse assunto na sequência. Espero que você tenha curtido, mas a gente se vê então numa próxima.